Olá, boa tarde. Espero que tenham tido uma semana muito boa, uma semana espetacular, cheia de coisas boas, tanto em termos profissionais como em termos pessoais e familiares. Espero que tenha corrido tudo muito bem. Então, esta semana, nós na semana passada falámos um bocadinho o que é isto de ser trabalhador, o que é isto de ser colaborador, e existem algumas diferenças. Olá Joana, bem-vinda. Existem aqui algumas diferenças entre ser colaborador e trabalhador. É importante também nós pensarmos um bocadinho sobre estas coisas do trabalho, porque, como temos visto aqui, o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida. Nós passamos muitas horas no nosso trabalho, com os nossos colegas, e muitas das vezes estas interações acabam por nos trazer alguns dissabores e algumas preocupações, como é normal. E essas preocupações puxam-nos e levamos para casa. No fundo é isso, acabamos por levar as preocupações para casa. Pensamos, olá Maria José, o Pedro, a Fátima, levamos essas preocupações para casa, por vezes atingem a nossa família, que nos dizem, hoje não estás assim tão bem, passou-se alguma coisa lá no trabalho, estás preocupada com alguma coisa lá no trabalho. Pois é, porque as coisas do trabalho são muito importantes para nós e elas influenciam muito o nosso estado psicológico. Passamos muitas horas lá e, para além disso, é o nosso ganha-pão, e quando nós, por algum motivo, não estamos bem, não nos sentimos bem no trabalho, o que acontece é que a ansiedade instala-se, o stress instala-se, e isso vai prejudicar a nossa qualidade de vida, a nossa interação com as outras pessoas que estão à nossa volta. Portanto, não é descabido nós falarmos aqui sobre coisas tão importantes, sobre como é que nos sentimos enquanto colaboradores e não como trabalhadores. Portanto, o colaborador supostamente colabora, ou seja, dá só me ocorre a palavra em inglês, algum input, dá algumas ideias para que o trabalho, ou o sítio onde se enquadra, trabalhe melhor, ou seja, funcione melhor, para que a máquina funcione melhor, seja mais fácil, e que essas sugestões que são feitas sejam integradas no sistema para melhorar a vida de todos, correto? Pronto. Como falámos na semana passada, não é bem assim que acontece. As coisas são diferentes, ou seja, a maior parte da população atualmente tem escolaridade, sabe ler, sabe, na sua maioria, interpretar as coisas. Agora, o que acontece é que o sistema está montado à volta de uma ideia de que nós somos trabalhadores e não colaboradores. Ou seja, não temos nada a dizer, nada a acrescentar para a empresa ou para o lugar onde nós nos enquadramos. Isso provoca-nos mal-estar, porque nós queremos melhorar, nós queremos fazer com que as coisas andem de uma forma diferente, temos ideias que sabemos de certeza absoluta, porque estamos no terreno, que se fossem implementadas pelos gestores e por quem está à frente da empresa, teria um melhor resultado, porque quem está no terreno apercebe-se dos problemas mais reais, mais em contacto com o real. Ora, todo o nosso sistema, inclusivamente os nossos contratos de trabalho, estão feitos para a altura da Revolução Industrial, e já lá vão muitas décadas, em que as pessoas não tinham educação. Então precisavam de muitas regras para cumprir, e eram passivas, porque o trabalho era aquilo que o patrão dizia que era, ponto final. Atualmente as coisas são diferentes e
as regras continuam as mesmas, apesar da nossa sociedade e da nossa população ter outra escolaridade e sentir-se mal, porque sentir-se incompreendida, porque o Pedro diz que prefere este formato. Ótimo, ainda bem, a mim também me dá mais jeito. E a Rosário, olá, boa noite, seja bem-vinda. E penso que a Joana também nos está a ver, algumas pessoas eu não consigo ver entrar. Bem-vinda, Joana, olá. E então todas estas coisas, estas discrepâncias entre aquilo de um sistema que foi feito para décadas e décadas atrás e estar agora na mesma, sem alterações, e nós temos uma população com mais formação, mais capacidade de informação, isso vai criar frustração nos colaboradores e provoca mal-estar e provoca stress. Eu gostava que nos mantivéssemos um bocadinho dentro deste tema e falámos no fundo, nesta alteração de trabalhadores para colaboradores, e hoje gostaria de partilhar convosco um bocadinho a diferença, a alteração que existe há 50 anos, 60 anos atrás para agora, do paradigma do trabalho. Porque o trabalho mudou. Portanto, antigamente o trabalho era aquilo que o patrão dizia que era. Portanto, se era para estar sentado o dia todo, era para estar sentado o dia todo. E não se questionava. Atualmente nós questionamos, mas é para estar sentado o dia todo para quê? Eu estou a fazer este processo burocrático com que objetivo? Eu estou a trabalhar numa determinada peça e essa peça vai para onde? Por exemplo, ok? Nós gostamos de compreender e isso facilita também o nosso processo de compreensão, facilita o nosso empenho e a nossa dedicação. O trabalho mudou. O que é que era há uns, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás? O trabalho o que é que incluía? Incluía um horário fixo. Olá, Dores, bem-vinda. Um horário fixo, um horário das 9 às 5, ok? Um contrato com uma segurança, portanto, a pessoa fazia um contrato e sabia que o trabalho pode ser ou para a vida ou perto disso, portanto, havia uma segurança naquilo que se estava a fazer e tinha-se uma remuneração estável. Aqui estão 3 características que hoje não têm nada a ver. Não existe horário de trabalho e quando eu digo que não existe horário de trabalho, pensemos um bocadinho. As pessoas entram no trabalho a uma determinada hora e saem a uma determinada hora. E depois em casa o que é que acontece? Acontecem e-mails, chamadas telefónicas, a pessoa está contactável durante o dia todo, o patrão, se tiver necessidade, ou o chefe direto, se tiver necessidade, contacta. Portanto, essa história do horário de trabalho das 9 às 5 acabou. Para além de que muitas das vezes os contratos têm uma obrigatoriedade de trabalho de cerca de 8 horas. Mas há necessidade, consegues fazer um turno de 12? É só hoje. E depois nunca é só hoje. A pessoa acede e diz que sim. E depois no dia a seguir ou na semana a seguir, olha, continuamos com falta de pessoal, compreende lá, importas-te fazer mais umas horas e tal. E é só para dizer que as horas não são pagas, mas vão para banco de horas. Fica descansado que ficam em banco de horas e quando tiveres necessidade tu podes tirar. Acontece que às vezes também não é bem assim, porque ficam em bancos de horas, é verdade, mas depois o que acontece é a pessoa deseja tirar essas horas porque lhe dá jeito, porque nesse dia o filho tem um jogo de futebol ou o filho tem uma atividade importante na escola e a pessoa quer acompanhar o filho, mas não pode tirar as horas porque continuamos com falta de pessoal e se não te importas, fazias mais umas horas ainda hoje. Não, mas eu hoje tenho que sair à hora. Olha, mas vê lá, é porque isso pode pôr o teu contrato em risco. Portanto, temos aqui uns contratos com uns horários que acabam por não ser
reais, não corresponder àquilo que é a realidade e a necessidade das empresas de hoje. Portanto, enquanto tínhamos um horário muito fixo antigamente e àquela hora a pessoa saía e ficava liberta, atualmente há uma ausência de horário. O Pedro diz: ninguém consegue estar offline nos dias de hoje. Exatamente, e é por isso que um dos conselhos que eu costumo dar a quem está a passar por fases de muito stress é pelo menos um dia ou dois por semana, a partir de determinada hora, aí à hora do jantar, é desligar o telefone e de preferência não ter o telefone dentro do quarto. Especialmente com pessoas que trabalham com outros países do outro lado do mundo, em que os horários são diferentes, as mensagens e os e-mails chegam à meia da noite. O telefone toca, ou o telefone dá luz, ou o telefone vibra, e isso vai interromper o sono e não vai permitir à pessoa desligar e voltar a restabelecer a sua energia para no dia seguinte poder dar maior rendimento e ter total concentração naquilo que pretende. Portanto, a história do horário mudou completamente. A segurança do contrato também mudou completamente. Porquê? Em primeiro lugar, os contratos de trabalho atualmente são muito mais fáceis. Embora nós assistimos em termos políticos dizer que o trabalhador está extremamente protegido na sociedade portuguesa, nós não podemos comparar a nossa sociedade com a sociedade do norte da Europa ou na América, por exemplo, porque as coisas são completamente diferentes, mas o que é certo é que hoje em dia é muito fácil rescindir por parte da entidade patronal um contrato de trabalho. Para além de que as pessoas com esta frustração que falámos no início da conversa, que é não se sentirem contextualizadas dentro daquilo que a empresa quer, não se sentirem ouvidas, sentirem que as suas opiniões não são englobadas, ou serem dadas tarefas que vão contra os seus próprios valores e muitas das vezes nem sequer são explicadas o porquê. O que é que passamos? Passamos de contratos que duravam uma vida inteira ou quase para contratos de prestação de serviços, muitos contratos precários, pessoas a fazer vários part-times em vez de terem um trabalho a tempo inteiro. Não, fazem um part-time aqui, tentam fazer outro part-time ali e têm com isto uma remuneração variável. Não vão saber o que é que vão receber ao fim do mês, porque depende das horas que fazem, depende daquilo que der jeito à entidade patronal e ao próprio colaborador. Portanto, contrato, segurança e remuneração estável, acabou. Ok? Acabou. Não há. Inclusivamente, como vocês devem se ter apercebido, nem no Estado já existem praticamente efetivos. É tudo contratados. E, como falámos aqui, o contrato é fácil de rescindir. Outra coisa que havia era carreiras. Carreiras mais ou menos fixas, em que a pessoa atingia um determinado tempo de serviço, antiguidade, atingia uma determinada responsabilidade, mostrava competências, então subia. Onde é que isso existe hoje? Hoje o que é mais valorizado prende-se com as oportunidades, com a dedicação, com o desempenho, e nós sabemos muito bem que às vezes não tem a ver com o desempenho real, tem a ver com o desempenho percepcionado pela pessoa que está acima. Portanto, se a pessoa que está acima acha que aquele indivíduo, aquele colaborador tem competências e se dedica, ela pode subir eventualmente, ou então não. Portanto, carreiras fixas desapareceram, começaram a aparecer as táticas de recompensa de talentos, digamos assim, e isso acaba por as pessoas criarem aquele clima de competição
para tentarem apanhar aquela vaga que está num lugar acima, que tem uma remuneração melhor. Quando falo de uma remuneração melhor, pode ser uma remuneração que tem mais 20 euros ou 30, mas isso é muito importante porque todos os euros que entram na nossa casa podem fazer a diferença, não é? E estas carreiras fixas não levavam a isso, porque a pessoa sabia que quando atingia uma determinada antiguidade e determinado nível, não quer dizer que fosse justo, também havia injustiças, mas se conseguia ter ficado naquela empresa até ali, então sabia que ia subir e que tinha possibilidades de progredir. Atualmente não é assim, a pessoa até pode ter imenso tempo de casa e manter-se exatamente na mesma. Esta questão remete depois para a colaboração dos colegas. Se há uma recompensa de talento, não é? Tenho que mostrar trabalho. E se eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que mostrar a falha dos outros. E se eu tenho que mostrar a falha dos outros, então não existe uma comunidade de colaboração para um bem comum. Começa a haver uma competitividade para o bem individual. E começa-se a criar o quê? Quesílias entre as pessoas que estão nessa mesma empresa, nessa mesma casa, não é? Assim, a empresa e o sítio onde nós trabalhamos deixou de ser uma coisa para um bem comum, deixou de ser vamos vestir a camisola, não é? E passou a ser, eu tenho aqui uma oportunidade que se eu tenho que agarrar de todas as formas e oportunidades para ver se consigo ser reconhecido no meu talento, para ver se consigo subir dentro da empresa, não pela antiguidade, mas pela notoriedade, para tentar ter alguma segurança e alguma remuneração fixa. Agora o horário esqueçam. Portanto, temos aqui uma alteração total do paradigma do trabalho nos últimos anos. Deixámos de ter horários fixos, deixámos de ter carreiras fixas, deixou de haver uma remuneração fixa. Os trabalhos são cada vez mais precários, os contratos não são para a vida de forma nenhuma. A evolução dentro das empresas é feita através de recompensa de talentos e não por carreiras fixas. Essa recompensa de talentos acaba por ter a ver com a percepção do superior sobre o desempenho do colaborador, e essa percepção leva a que haja uma competitividade entre os colaboradores, uma ideia de que eu tenho que subir a todo o custo, perde-se o sentido de comunidade, perde-se o sentido de colaboração e acabamos por estar na selva. O stress aumenta, a capacidade de poder partilhar dentro do círculo do trabalho diminui, a sensação de acolhimento, de ir para o trabalho e saber que vou ser bem acolhido, vou ser bem remunerado, tenho ali uma parte importante da minha vida, desaparece. A vontade de desligar do trabalho torna-se cada vez maior, mas existem formas precisamos de pagar contas, então tenta-se haver um foco na família, mas depois há qualquer coisa que falta e começam os conflitos internos dentro da própria pessoa, e a partir do momento em que começam os conflitos internos dentro da própria pessoa, a pessoa fica fragilizada, e como falámos aqui já muitas vezes, o stress fragiliza-nos não só psicologicamente, como também fisicamente. E a pessoa adoece. E adoece o quê? Mete baixa. Não é? Mete baixa, a empresa perde dinheiro, os colegas têm que trabalhar mais para compensar a falta de quem não está e não está a funcionar. Portanto, eu espero que muito em breve esta questão, este paradigma do trabalho mude. No norte da Europa já está a mudar. Nós vemos a Finlândia já a ponderar 4 dias de trabalho. Se nós trabalhamos um bocadinho menos e se
isso permite dar a oportunidade a mais gente a trabalhar e nós sabemos que com a entrada das máquinas a automação do trabalho vem a reduzir os postos de trabalho, portanto isso se calhar não é mal pensado e nós somos dos países da Europa que trabalha mais, que tem menos produtividade e isto dá de pensar, não é? E também não somos os mais felizes, porque somos dos países da Europa que temos mais consumos de ansiolíticos e de antidepressivos. Portanto, isto é um sinal. Se vale a pena refletir nisto, se tiverem aí algumas pessoas a ver este vídeo que estejam à frente das empresas, tentem pensar um bocadinho no que é que podem fazer pelos vossos colaboradores e como é que eles podem se sentir bem, se sentir valorizados e integrados nas equipas. E é estes conflitos que vamos falar na próxima semana. Estes são 6 grandes áreas que provocam conflito da pessoa com o trabalho, portanto, a pessoa enquanto indivíduo e a sua família e o trabalho. Há 6 grandes áreas que estão estudadas que provocam este conflito, que levam ao stress laboral e mais tarde podem levar ao burnout com consequências muito graves em termos físicos, psicológicos e familiares. Obrigada a todos por acompanharem, espero que tenham gostado, que vos tenham posto a refletir um bocadinho sobre estas situações. Acompanhem a nossa página, por favor partilhem os diretos e as outras coisas que vão aparecendo. É importante tentarmos chegar ao máximo de pessoas possível para podermos refletir em conjunto e também para tentarmos ajudar quem nos vê. Obrigada a todos e até para a semana. Tenham uma boa semana e não se esqueçam de respirar, ok? Até para a semana.